Então, muito obrigada por vocês me receberem aqui nesta noite. Eu quero me apresentar melhor, né? Então, eu sou a Thaís do Inar. Nós estamos casados há 25 anos, vamos completar 25 anos. Esse ano de bodas, estou super animada, muito legal, são muitas experiências, é uma aventura estar casada com o Inar. Muito bom, muito bom. Não, mas é mesmo, né? É divertido. Mas 25 anos de casada e 27 anos que eu conhecia Jesus, que eu tive uma experiência, então que eu encontrei Jesus, 27 anos, que eu tenho caminhado com o Senhor. E, ao contrário da maioria das famílias aqui no Brasil, eu não vim de um lar católico. Não vim de um lar católico, minha família não era católica. Eles são meio espírita, assim, meio... Como é que eu vou explicar? Meio hinduísta, é uma mistureba, assim, mas eles não frequentam nada, não tem assim, nenhuma devoção por nada, então eu nunca tive uma formação religiosa. Não é? Eu nunca tive uma experiência com nada assim, sistemático, vamos dizer assim. Mas em mim havia uma fome de Deus. E eu buscava a Deus, assim, em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu queria conhecer a Deus, eu queria saber, eu queria pertencer, eu queria entender. Então, nessa busca, eu ia em qualquer coisa que me chamassem. Menos de crente, lógico, né? Menos de crente. Então, eu ia em qualquer lugar. Tinha umas palestras esquisitas, eu ia. Seixonoye, vamos. Tinha um trem chamado Perfect Liberty, que é também uma linha assim meio oriental. Vamos lá. Qualquer coisa. Testemunho de Jeová. Gente, eu já frequentei Testemunho de Jeová. Foi legal porque eu aprendi algumas coisas do Antigo Testamento. Mas eu ia no Testemunho de Jeová. Qualquer coisa. Qualquer coisa que falasse ali, olha, Deus está ali. Então eu quero conhecer. Mas a gente sabe que esse vazio, essa busca, ela só é satisfeita em Jesus. E eu tinha horror de crente, pavor de crente. Para mim, crente era o último na escala espiritual. Para mim, era um povo feio, barango, cafona, com aquela Bíblia aqui agarrada, com aquela roupa feia. E para mim, era um bando de ignorante. Eu nunca imaginei que eu pudesse algum dia ser crente. A minha resistência era tão grande, gente, que eu morava na rua ao lado da Central. E quando a Bíblia fala que Satanás cega o nosso entendimento, às vezes isso é literal. Porque, para vocês terem uma ideia, eu moro do lado ali da Central há 40 anos. Né? Então, durante 13 anos, eu passava na porta. Ali, sempre. Antes da minha conversão, eu descia na porta, meu ônibus vinha da faculdade, eu descia na porta da igreja. Uma vez eu ia ser assaltada e eu vi que a porta estava aberta, eu saí correndo e entrei dentro da igreja. Mas aí eu cheguei no hall ali e falei, vou ficar aqui quietinha, que os ladrões não vão me perseguir, mas eles entraram no hall também. Aí eu falei, tem um trem ali dentro, entrei para dentro do salão de culto, estava tendo culto. Deixa eu falar com vocês. Não sei nem dizer o que eles estavam falando, porque eu nunca enxerguei uma igreja ali. Nunca enxerguei que havia uma igreja ali. 13 anos passando na porta. Não enxergava. Mas a dor era grande. E nos últimos anos, eu tinha começado a frequentar um centro espírita. Meu melhor amigo se tornou espírita, me levou para o centro espírita, e eu e Inar, lógico, né? Porque o Inar tinha que ir arrastado, ele não tinha opção, a gente ia para o centro espírita. E era terrível, foi uma experiência terrível, opressa. A gente muito endemoniado mesmo. A gente tinha umas experiências ruins de demônio, terríveis. E a gente vivia angustiado. E eu vivia no peso do karma.
Eu não sei se você sabe o que é o karma. O karma é a sua dívida de pecado, de erro. E essa dívida você leva de uma vida para outra, não acaba não. O trem, né? Você vai pecando e aí você vai devendo mais, aí você reencarna e para você pagar aquilo que você já fez de errado, só que você continua fazendo errado. Então, tudo era pesado, era difícil. Esmagava, o preço do meu pecado me esmagava. E a gente com a vida toda atrapalhada, então era mais pesado ainda. Então a gente vivia opresso, endemoniado. E era muito difícil. Até que um dia, esse meu melhor amigo, Daniel, se converte. Ah, gente. Vocês não imaginam a raiva que eu fiquei. Eu fiquei com ódio. Eu falei, como assim você virou crente? Meu companheiro de loucura, de bagunça, desde os 12 anos de idade. Eu falei, não pode uma coisa dessa. E aí ele faz um grupo de estudo bíblico na casa dele. Naquela época não tinha célula. E ele faz esse grupo de estudo bíblico. E eu falei assim, então, é o seguinte, eu vou para esse grupo para avacalhar esse grupo. Eu vou acabar com esse negócio. Eu era tão boazinha de coração, gente, que eu fui lá para acabar com o grupo, para avacalhar o negócio. Só que Deus já tinha um propósito. E quando eu cheguei naquele grupo para fazer bagunça mesmo, eu me encontrei com Jesus. Ai, gente, foi maravilhoso, foi fantástico. O que Deus fez ali naquele grupo. Aquele pequeno grupo numa casa. Todos os meus questionamentos, né, eu era muito combativa, muito chata, muito cri-cri. E eu fui sendo respondida ali. E você sabe, né, quando a gente está procurando muito uma coisa, desesperadamente uma coisa, o que a gente faz quando a gente encontra? O que a gente faz quando a gente encontra um trem que a gente está muito desesperado procurando? Eles estão falando que o pessoal é crente, passa para todo mundo. Não, gente, você pode procurar. Simples assim. Encontrei. E aí pronto. Agora, pode me chamar para reunião do que for, eu não quero ir mais. Eu fui satisfeita, plenamente satisfeita em Jesus. Eu tive um encontro, eu entendi. Eu conheci a Deus. E ali eu tive descanso para minha alma. E foi maravilhoso. E o Iná, arrastado, lógico. Sem alternativa. O Iná era usuário de droga. Queria estar lá de jeito nenhum, lógico que não, mas ele tinha que ir. E aí você pode pensar, que testemunho lindo. Não contei nem metade, foram muitas reviravoltas, né? Que testemunho lindo. Thais encontrou Jesus, encontrou a Deus. E realmente foi fantástico. Mas a palavra, lá em Oséias 6:3, Oséias 6:3, abre lá a sua Bíblia. Vamos exercitar. Aqui não, né? Aqui tem escrito, gente. A gente está cada vez facilitando mais, hein? Oséias 6:3. Vou ler a partir do 1. Texto que a gente conhece muito. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só até aqui. Encontrar Jesus é maravilhoso. Mas a palavra fala para a gente conhecer a Deus e a gente prosseguir. Prosseguir é um ato contínuo. Tem algumas traduções que falam assim, esforcemo-nos para conhecê-lo. Então, ali não era o ponto de chegada, ali era o ponto de partida. Aquela experiência que eu tive naquele pequeno grupo era só o início. É como a gente fala para o pessoal que está se batizando.
né? A gente fala, querido, está só começando, é o início. A jornada começa aqui. E assim foi na minha vida. Ali foi o início. E eu entendi que eu precisava conhecer mais de Deus. Eu precisava continuar conhecendo a Deus. E aí então nós fomos para a Central. Esse pequeno grupo ainda não era da Central. E o nosso pai na fé, quem nos discipulou, um mestre da palavra, nos ensinou tão bem que nós entendemos que a gente precisava se batizar e fazer parte de uma igreja local. E eu falei, vamos para onde ele? Para a Central. Eu falei, Central? Que Central? Ah, é uma igreja ali. Falou o endereço. Eu falei, mas como assim? Do lado da minha casa? Né? Eu não sabia que tinha aquela igreja lá. E Deus me direcionou para a Central. E fomos, né? E começamos a nossa caminhada. E estamos aí, 27 anos, caminhando e conhecendo o Senhor. Mas, apesar de eu ter conhecido a Deus, naquele período de discipulado, aquele período ali do início, né? Tinha muito mais de Deus. A Central estava vivendo aquele avivamento, sabe, aquelas loucuras que estavam acontecendo em Belo Horizonte, né? 27 anos atrás, nós experimentamos aquilo tudo. Então, mais do que entender João 3,16, mais do que entender que não tinha karma mais, que os meus pecados, aquela dívida foi rasgada e foi colocada ali na cruz. Mais do que entender que Jesus se fez homem e veio para morrer no meu lugar, eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo, que antes eu ouvia, mas eu não tinha experimentado, eu não sabia. E aí nós vimos as coisas mais loucas. Não vi o dente de ouro, não, mas eu tenho uma menina da minha célula que ela tem o dente de ouro lá, porque a Thaís eu tive que tirar, mas ela tem guardado. Sabe, dente de ouro, chover dentro do templo. Né? A gente tem umas coisas, visões, as curas. Tudo que a gente foi vendo foi fantástico. Foi fantástico. Eu me lembro como se fosse ontem, assim, a primeira vez que eu fui tomada pelo Espírito Santo. Na verdade, todos nós, a gente não sabia o que era aquilo. E um pastor muito louco, mas muito louco, Hector Ferreira, lá da Argentina, se eu não me engano, ele vinha com uma trombeta, ele tocava uma trombeta, ele fazia umas confusões, ele vinha com uma espada, e ele falava assim, lá espada, viene! E a gente lá, assim, tudo... Imagina, a gente batista bem tradicionalzinha, assim, que mal batia palma. E esse homem lá, tocando terror, né? Mas eu lembro a primeira vez que ele ministrou e ele soprou sobre nós. Eu lembro eu e Ná e esse meu amigo e nossa turma, a gente estava aqui no altar. E na sede, assim, tem uns degraus, assim. Nós caímos tomados pelo Espírito Santo. E a gente caiu ali e a gente ficou deitado ali naquele degrau. Isso passaram-se horas. E eu falava assim, minha mãe vai me matar. Eu não era casada ainda. Eu falava, minha mãe vai me matar, meu Deus, eu tenho que ir embora. E a gente caída olhando assim um para o outro e falava assim, vamos levantar? Vamos. Não tem jeito, não tem jeito. E ficamos horas na presença de Deus. Experimentamos os milagres, experimentamos realmente o poder de Deus. Nós vimos realmente algo inacreditável. Mas a palavra fala que é para a gente conhecer e prosseguir. Mas ainda faltava algo. Ainda faltava algo. Eu tinha, nessa época, uma relação muito difícil com meu pai. Meu pai se separou, eu era criança, eu tinha 3 anos de idade. Então, eu nunca tive uma relação, né, com pai e filha ali, aquele cuidado. Né? Então, eu cresci numa casa, 3 mulheres fazendo tudo, a gente correndo atrás, trabalhando, ralando, fazendo tudo. A lâmpada estragou, vão trocar a lâmpada. O gás acabou, vão carregar o gás. E troca pneu.
assim, né, sem nenhum cuidado. E eu tinha muita dificuldade de receber esse amor de pai, esse cuidado. Eu não conhecia isso. Então, para mim, ok, Jesus me ama. E quando Deus fala que Deus me ama e Deus Jesus, mas Deus para o mundo. Deus ainda estava distante lá no céu. Deus estava distante. Eu ainda não conhecia plenamente a Deus. Eu ainda não tinha tido essa revelação de Deus mais completa. E aí eu começando a ler a Bíblia de forma mais sistemática, já tinha lido o Novo Testamento, fui ler o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento eu comecei a ter experiências fantásticas. Eu comecei a conhecer a Deus de uma forma que eu nunca imaginava. E aí um dia eu li lá em Isaías, Deus falando assim, olha, pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho? Eu falo, ainda que isso fosse possível, eu jamais me esquecerei de você. Jamais. Olha, o seu nome eu gravei na palma da minha mão. Eu falei assim, uau, que Deus é esse? Eu comecei a ler Jeremias e Deus falava assim, volta para mim. Volta para mim, Israel, se você for voltar, volta para mim. Deus falando assim, olha, eu te atraí com laços de amor. Eu falei, que Deus é esse? E um dia eu estava indo para o trabalho, eu acho, fui pegar um ônibus, já casada. Eu estava indo pegar um ônibus, comecei a ler Oséias. Era a leitura ali do dia. E eu comecei a ler Oséias. E eu quero que você leia comigo. Vamos ler Oséias agora. Vamos ver aqui. Está no início. Vamos lá. Vou achar. Oséias 2, 14 a 20. Oséias 2, de 14 a 20. Eu estou lendo, gente, na revista atualizada, porque é a versão da minha conversão. Já que eu estou contando minha história, estou lendo a versão antiga. E aí eu fui ler Oséias, uma história fantástica. A gente estava até comentando no almoço hoje que tem um filme na Netflix, chama Amor de Redenção, baseado na história de Oséias. Fantástico. Acho que não dá para criança assistir, não, mas fantástico, vale a pena. Na minha tradução, então, fala assim, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Amém. Queridos, eu tive uma experiência naquele momento, que eu comecei a chorar, mas eu chorava copiosamente, no ponto de ônibus. E eu chorava e falava, como que o Deus criador dos céus e da terra, Deus que é todo poderoso, que não tem limite, como que Ele pode amar dessa forma? Apaixonada. E eu tive um conhecimento de Deus que eu não tive. Que Deus não estava longe, que Deus me amava profundamente. E eu chorava, só quando chegou
O ônibus chegou e o motorista abriu a porta, olhou para mim, eu chorava. E ele falou, menina, tá tudo bem? É de alegria, moça, é de alegria. Não preocupa, não. E eu falei, não posso perder o ônibus. E entrei no ônibus chorando, né? Chorando. E eu falei para alguns, o pessoal ficou preocupado. Eu falei, gente, eu estou chorando porque Deus é lindo, é maravilhoso. Deus é meu papai que me ama, que cuida de mim. Ele é como um marido apaixonado pela esposa. E aí eu vi que eu precisava conhecer mais de Deus. E são 27 anos prosseguindo em conhecer mais de Deus. Não para, não para. Só vai parar quando eu morrer ou quando Jesus voltar. E nesses 27 anos, eu tenho tido experiências com Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que foram importantes para mim. Às vezes para você são outras coisas, mas que fizeram diferença nessa minha caminhada para que eu tivesse mais experiência com Deus. E uma das coisas que fez toda a diferença é o investimento. Se eu quero conhecer a Deus e eu preciso me esforçar, como dizem algumas traduções, eu preciso investir. Eu preciso investir tempo. Tempo. Amizade não é assim? Para a gente ser amigo, não precisa investir tempo, não precisa andar junto? Quando a gente está apaixonado, a gente não quer ficar juntinho e está ali o tempo todo? Com Deus é a mesma coisa. Eu preciso investir tempo. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra, jejuns, todas essas disciplinas espirituais. Mas eu preciso também de tempo para vir à igreja, participar de uma célula, participar das coisas onde eu vou ter um conhecimento maior de Deus. Não é só ali na minha casa. Eu preciso investir, eu preciso sair do meu lugar de comodismo e ir em busca de Deus. Eu preciso investir dinheiro. Dinheiro para conhecer a Deus? Sério? É. Quando a gente se converteu, a gente investiu dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente não sabia nada. Pensa bem, não tinha internet, gente. Não tinha. Estava nos primórdios. A gente estava na época do disquete, a galera que nem sabe o que é isso. Né? Era aquele computador assim, com a tela preta, com aquele skin. Era isso. Então, o que eu tinha que fazer para conhecer a Deus? Eu tinha que comprar Bíblias. Eu tenho coleção de Bíblia, comentário, e eu consulto, tá? Não é só para ficar lá na parede, não. Eu precisava de Bíblia comentada, trem caro, né? É caro. Precisava de livros. A gente comprava assim, uns calhamaços, assim, uns comentários bíblicos, não sei o que lá, exaustivo. Ah, tinha a tal da chave bíblica. Gente, quem aqui já viu uma chave bíblica? Quem já viu? Levanta a mão aqui. Meu Deus do céu, eu estou velha mesmo. Jesus, misericórdia. Deixa eu contar para vocês o que é a chave bíblica. A chave bíblica é o seguinte, se você tem uma memória ruim igual a minha, você queria achar um texto na Bíblia, você pegava esse livro, esse livrão assim, que é tipo um dicionário, e falava assim, vamos dizer, Vale de Jacó. Eu queria achar essa palavra. Aí eu ia lá na letra A, Acó, pronto. E aí eu via aonde na Bíblia que estava. Era assim. E essa chave bíblica, essa concordância bíblica, exaustiva, era um livrão assim, ainda temos, grosso. Era caro. E a gente era muito duro. Para vocês terem ideia, nós ficamos 7 anos noivos porque a gente não tinha dinheiro para casar. A gente só tinha dívida. Mas a gente ia lá. Não, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso investir. Não tinha Spotify, não tinha YouTube. Eu tinha que comprar o CD original, porque crente não usa pirata, né? Não tem pirata. Então, tinha que comprar. Ir no seminário, ir nos cursos, custava dinheiro. A gente não tinha dinheiro nem para passagem para ir para a igreja. Para vocês terem uma ideia, quando a gente se casou, a gente não tinha carro, a gente morava num bairro que não tinha ônibus que ia. Aí,
Eu, Iná e meu filho, já casamos, como diz Iná, com Kinder Ovo, né? Já viemos com o filho. 3 passagens, se fosse para ir, pegando 2 homens, 6 passagens para ir, 6 para voltar. Faz a conta. Não dava, não tinha dinheiro, o orçamento não cabia. A gente fazia umas loucuras, depois eu conto. As loucuras que a gente fazia para poder chegar no culto. Mas a gente investia. Porque se a gente não buscar, se a gente não fizer o que for necessário, eu não vou conhecer. Eu não vou prosseguir em conhecer. Porque você fala assim, Thais, eu já conheço. Ok? Eu também já conhecia. E eu poderia ter simplesmente me acomodado. Bem, eu já conheço. Ok, estou aqui. Já tive uma experiência com Jesus. Sou salva. Meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Está tudo certo. Mas não é conhecer. É conhecer e prosseguir. Então eu precisava fazer o que fosse necessário. E nós também começamos a servir na igreja. Servir para nós, para mim e o Iná, foi muito importante para a gente conhecer a Deus. Porque a gente teve que sair do lugar do banco e começar a colocar os nossos talentos naturais, as nossas habilidades, os nossos dons ali a serviço de Deus. E ali nós fomos conhecendo pessoas, nós fomos tendo experiências, nós fomos conhecendo a igreja. A gente foi sabendo um pouquinho mais da história das pessoas, como Deus agia, o que Deus fazia, e vendo também o agir de Deus. E ali então, nós crescemos servindo. Onde havia uma necessidade, nós fomos suprir. O Iná contou hoje de manhã que, por causa de uma necessidade de cadeiras extras, ele começou a colocar as cadeiras, né, como se fosse ali o hall. A igreja estivesse tão lotada que o hall precisasse ser usado. E ninguém fazia nada. Ele, vamos lá, eu sou forte. Né? Então, vamos colocar cadeiras para as pessoas. Eu fui para a biblioteca, né? E foi surgindo oportunidades, e lá nós fomos aprendendo mais de Deus. E em tudo. Então, por exemplo, o meu menino era da turma, chamava juniores na época. Aqui vocês fizeram até uma chamadinha, eu vi ali, os pré-adolescentes, né? Então, meu menino era pré-adolescente e o professor teve um problema de ordem pessoal muito sério e ele largou. E a igreja era muito pequena e ninguém se candidatou. E eram uns 40 meninos. Eu falei, tem ninguém? Vou eu. Qual que era a capacidade? Nenhuma. Mas precisa, ninguém vai? Eu vou. E eu tive experiências maravilhosas com Deus. Porque para ministrar para eles, eu precisava aprender. Eu só podia dar aquilo que eu tinha recebido de Deus, aquilo que eu já sabia. E menino nessa idade não é fácil não, gente. É cada pergunta, cada coisa. E ali foi fantástico o tempo que eu tive com eles. Depois meu menino foi para os adolescentes e precisava de monitor para adolescente. Fomos ser monitores de adolescentes. E hoje eu vendo os pastores, nossos pastores novos, a nova geração, eu olho e falo assim, eu estava lá. Na adolescência deles. E eu fico muito feliz, gente, porque eu vejo as minhas filhas que me dão trabalho e eu falo, tudo tem conserto, tudo passa. Porque o que esses meninos já aprontaram em acampamento, em culto e tudo, e hoje está lá com a família linda, pastores, consagrados a Deus, então me enche de esperança, né? Mas tive experiências maravilhosas com Deus, em tudo. Depois, minhas filhas estavam numa célula de criança e a líder de criança teve um tumor maligno, né? Teve um câncer no seio, teve que largar e ninguém quis pegar. Eu nem era da célula, gente. Eu era de outra célula. Eu falei, eu tenho 2 lá, eu tenho que ir, né? 14 meninos, de tudo quanto é idade, trancados num quarto. Faz ideia, que alegria.
Que alegria! Eu servi 10 anos. 10 anos. Como líder de criança. E não é porque eu sou a tia das crianças, eu não sou nada, gente. Não é meu jeitão. Não sou a tia. Queridinho, não sou nada assim. Mas precisava, e eu fui servir. E ali eu conheci mais de Deus. Através das crianças. Através dos desafios. Através do que elas falavam com os pais, sobre os pais. Da fome delas. E eu precisava conhecer a palavra, e eu fui conhecendo a palavra. Então, servir me tirou do lugar de paralisia, de só receber, de ser um bebê da fé, e de só receber o leitinho, para me tornar uma jovem na fé. Então, eu precisei subir ali o nível, andar, e caminhar com Deus de uma forma um pouquinho mais madura. E foi fantástico, e tem sido fantástico. Outra coisa que me ajudou muito a conhecer mais de Deus é nunca dizer não para nada que me chamassem. Nunca dizer não. Tem até um filme, esse eu não recomendo, que é, estou tentando lembrar, do Jim Carrey, Sim, Senhor. Sim, Senhor. Estou contando o filme aqui, não é para ver não, porque tem muita bobagem. Mas lembra, né, gente? Eu vim lá do mundo. Então, a bagagem, as memórias estão aqui. Ele faz um trato que ele não poderia dizer não para nada. E eu e Ná fizemos esse combinado com Deus também. Nós não vamos falar não para nada. E aí, nós fomos muito esticados. Muito esticados. Muito. Não dá para você ficar parado se você fala assim para adulto. Você tendo capacidade ou não, você sabendo fazer ou não. Então, eu estar aqui hoje à noite não é confortável, vamos dizer assim. Eu amo falar de Jesus, não é isso. Mas eu preciso vencer uma resistência natural, um comodismo natural. Não é muito mais fácil eu falar assim: Claudinei, vou mexer com isso não. Quero te ouvir ministrar, gosto tanto de te ouvir ministrar, vou ficar sentadinha ali feliz. Não é? Mas quando eu falo sim, aí eu preciso buscar mais de Deus. E aí eu experimento mais de Deus. E a nossa vida foi assim. Desde as primeiras células, quando a igreja propôs de ter escola de líderes, o que nós falamos? Sim. Então, nós somos as primeiras escolas de líderes, primeiro encontro com Deus, primeiras células. E fomos continuando. E crescendo em conhecimento e experiência de Deus. Depois, as células foram crescendo, precisava ter supervisor. E eu tinha uma supervisora maravilhosa. Quase membro fundadora da igreja. Sabe aquele pessoal das antigas da igreja? Era ela. Cristã mais do que madura, experimentada com Deus. Eu amava estar ali debaixo da liderança dela. Mas aí ela sofre um revés na vida dela. E a pastora fala: Thaís, ela vai ter que sair, você topa? Eu? É você, seja supervisor. E aí sabe o que aconteceu? Eu me tornei a supervisora dela. Gente, eu era nova convertida. Eu tinha ali 4 anos de convertida, alguma coisa assim. Estava ali na minha segunda célula. Eu? Não só ela, mas todas as outras mulheres também. Muito mais maduras do que eu. E eu falei: Deus, eu quero ir além com o Senhor. Eu quero ir em águas mais profundas. Eu não quero ficar só na canela. Eu quero experimentar mais. E aí eu topei. E depois eu topei ser coordenadora. E foi uma coisa muito louca. Eu ser coordenadora, ser discipuladora de pessoas muitíssimo mais velhas do que eu e muitíssimo mais maduras que eu. Eles sabiam a Bíblia de trás para frente.
Eu fui visitar uma célula, gente, há um tempo atrás, só da galera assim, pra vocês terem ideia, era o pastor, um dos pastores da igreja, ele não era ali o líder da célula, a esposa dele, mas estava debaixo da minha coordenação, e eu fui lá visitar. Fui lá visitar essa célula, e no louvor, ela estava ali no violão, uma senhora de idade. Aí o louvor era assim, o pessoal falava assim, da harpa cristã, né, que eu nunca nem ouvi. Eles falavam assim, bota o 140, vamos no 140, o outro, não, 87. Ah, mas eu estou com saudade de ouvir o 40 e poucos e tal. Eles sabiam pelo número. E aquele louvor lindo. Aí depois foi a palavra. A pessoa que estava ministrando, gente, inocente, né? Tentava, assim, ensinar para aquela galera. Quando eu falava assim, igual eu falei aqui, gente, Oséias 6,3, o povo já declamava. Ele sabia de cor. Só que eu era a coordenadora desse pessoal. E porque eu falei sim, o Senhor se revelou mais a mim. E eu fui tendo uma fé mais madura. Sabe, aquelas coisas de infância na fé, que a gente acha que Deus é o nosso gênio da lâmpada, que Ele existe para satisfazer os nossos desejos, e a gente fica aborrecido, fica emburrado, quando Deus não faz. Não, isso ficou para trás. Ficou para trás porque eu não fiquei paralisada, porque eu fui caminhando. E a gente foi, então, buscando tudo que tinha para fazer, e a gente foi topando. E às vezes não tinha dinheiro nenhum. Mas Deus proveu, porque não tinha impedimento para nós. A gente falava assim, não, eu não sei fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas Deus vai prover. E a gente viveu esse de repente de Deus milhares de vezes, milhares. Eu não esqueço uma vez que a gente queria fazer um curso, era um seminário de final de semana, uma coisa assim, e eu não esqueço, era R$25. Ou você pode falar assim, R$25, tá, isso não é dinheiro, né? Você não compra nem um McDonald's. Mas na época, gente, era muito, muito dinheiro. E nós não tínhamos. Mas assim, eu suspirei e falei, ai, como eu queria, Senhor. Como eu queria. E Deus é tão lindo que Ele deu ordem para uma pessoa que estava sentada aqui na frente. Eu e Ná, a gente estava servindo lá atrás, na recepção. Deus deu ordem para a pessoa. E a pessoa veio caminhando. Chegou lá no final, tirou uma nota de R$50. Falou, Deus mandou entregar. É para vocês fazerem esse curso. Então não tem impedimento, não tem eu não sei fazer, não tem eu não dou conta. Porque Deus é que capacita, Ele prometeu que a gente não precisava preocupar com as palavras, com o que a gente ia fazer, com o que a gente ia falar, que o Espírito Santo ia nos capacitar. E nós temos vivido assim, de fé em fé, de milagre em milagre, conhecendo a Deus. E não vai parar. E nós vamos até onde o Senhor quiser. Eu nunca tinha sido pastor de uma igreja assim. Eu era pastor de célula. Eu chegava na igreja, estava tudo pronto. Uma delícia. Eu era convidada, né? Eu chegava só para dar nota, como diz o Iná. O som hoje, foi bom. Ah, não sei, achei que o menino da projeção demorou para passar. Não é verdade não, tá, gente? É só ilustração. O ar-condicionado está meio assim, né? Tal. Aí, de repente, o pastor Paulo chega e fala, gente, eu preciso de vocês para liderarem uma unidade. Vocês querem? Nós falamos, não, nós queremos não. Mas precisa? Nós vamos. E fazendo algo que eu não tenho a menor capacidade. Mas eu não quero parar. Eu quero experimentar mais de Deus. Eu quero ir além do que eu consigo. Eu quero ver o mover de Deus. E aí, nessa posição, eu experimento muito mais de Deus. Muito mais de Deus. E eu não estou falando, gente, que o ápice da vida cristã é ser pastor. Não é. Não é isso. O ápice da vida cristã é ser parecido com Jesus. Mas
nós chegamos a lugares que a gente nunca imaginava, porque nós não dizemos não. Mas além da gente não dizer não, a gente não parou, a gente persistiu. E quando eu olho para trás e eu vejo todos os nossos amigos que começaram com a gente, naquele pequeno grupo na casa do meu amigo, deixa eu te falar, nenhum ficou. Éramos 30, nenhum ficou. Alguns, não apostataram da fé, porque uma turma foi para a lama mesmo, inclusive meu amigo. Mas outros viraram cristão domingueiro e olhe lá, quando vai? Muitos desigrejados. Pensa bem, nós tivemos o mesmo pai na fé, nós tivemos o mesmo nível de discipulado, não foi? A mesma igreja. Qual que é a diferença? Por que que eles ficaram aqui e aqui pararam e outros foram lá para baixo? Porque eles não continuaram avançando. Eu quero te falar, não existe esse negócio de ficar paradinho no reino de Deus. Provavelmente você vai ladeira abaixo. Achar que só conhecer a Deus e ser salvo tá bom? Olha, isso não vai te sustentar no dia mau. No dia que o bebê falecer, não vai. Ah, lembrei. Uma dessas pessoas, que era a esposa do meu amigo, essa ficou, posso falar. E ela teve uma filha que morreu de câncer há pouco tempo. Criança. Duríssimo. E ela está lá bonitinha com o Senhor. Ela ficou. Mas ela não estava ali esquentando o banco. Gente, para eu conhecer a Deus, eu preciso me movimentar. Eu preciso ir além. Se você desistir de tudo, você não vai conhecer mais de Deus. Se você não avançar, apesar das dificuldades, você não vai conhecer mais de Deus. Você vai estacionar. Você vai parar. E vai chegar uma hora que vai perder a graça. Eu não sei aqui, pastor Claudinei, mas na Central nós temos um problema muito sério com homens na faixa de uns 50 anos para frente. Problema sério. Eles pararam de congregar. Foram pessoas muito ativas, que tiveram experiência com Deus, serviram muito ali na sua juventude, na sua adolescência, e depois chegaram um momento de falar assim, não, eu já fiz demais. Não, eu já dei muita aula. Não, já cuidei muito de criança, já toquei muito, já fiz muito evangelismo, já fui muito impacto. Tá bom. E o que acontece é que esses homens, nós temos uma multidão deles, eles não vão nem à igreja mais. Eles não apostataram da fé, ok? Eles não estão pintando, bordando, fazendo barbaridades, não é isso. Eles continuam crendo em Jesus. Mas parou e petrificou. Ali, acabou. Porque nem no culto eles vão mais. Então, quando eu era uma pastora só de uma rede, não era de uma unidade assim, só de uma rede de células, eu tinha uma área inteirinha de mulheres. E elas não eram solteiras. Centenas de mulheres que não eram solteiras, mas os seus maridos, crentes, não serviam mais, não iam à igreja mais. Então não se engane. Se você não tiver essa fome por mais de Deus, você vai parando, vai parando, vai parando. E se você não tomar muito cuidado, pode ser que você, daqui a alguns anos, não esteja aqui mais, nem esquentando o banco. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente, contando essa experiência aqui, é que ter conhecido a Jesus, saber, estudar a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia, conhecer o Jesus da Bíblia, conhecer as histórias da Bíblia, tudo isso é maravilhoso. Mas eu preciso experimentar. A palavra fala que, né, é Pedro perguntando assim, se é que vocês já experimentaram que Deus é bom. Como é que você está? Você só conhece a Deus? Você só entendeu o plano da salvação
e entregou a sua vida para Jesus e paralisou? Ou você tem experimentado esse Deus? Ou você tem fome, ou você quer mais? Você ainda tem ânsia por Deus? Esse primeiro amor, gente, é lógico que as loucuras que a gente fazia no início é diferente. É diferente. E tem tempos de vida. Não é? No meio desse caminho, eu tive mais 2 filhos. E quem tem filho sabe, não é fácil. Não é fácil. A gente diminui o ritmo, mas a gente não para. Não é uma competição. A irmã que está ali, já com os filhos criados, está livre. Por exemplo, gente, eu estou aqui, minhas filhas estão sozinhas em casa. Por quê? Porque eu já tenho filho adulto. Eu posso. Antes era mais difícil. Ok. Tem momentos que o seu trabalho está mais difícil. Tudo bem. Mas essa fome por mais de Deus não pode te deixar. Isso é tão perigoso, queridos. É tão perigoso. Eu queria que você ficasse de pé agora. O que eu quero falar com você é que você não deve nunca se acostumar com Deus, com o Evangelho. Você não deve nunca se conformar, achar que está bom, tudo isso que você já viveu. Eu tenho pessoas na minha célula que todo o testemunho delas é de 16 anos atrás, 15 anos atrás. Fala assim, olha, nossa, quando eu me converti, eu fiz cada coisa fantástica, fabulosa, maravilhosa. Mas e agora? Qual que é o seu testemunho? Qual que é o seu milagre? Qual que foi a revelação de Deus que você teve? Qual que foi, sabe, você estava lendo a Bíblia, seus olhos se abriram e você falou, uau, uau. Quando que, sabe, aconteceu uma coisa que normalmente você ficaria chateado, arrasado, e que hoje você fala assim, Senhor, eu confio em Ti. Quando? Você tem visto que a sua fé está crescendo? Que você continua buscando a Deus ou você está paralisado? Eu quero te desafiar. Falar, Deus, não sei como é que eu estou. Perguntar para Deus, Deus, como é que está? Se você sabe e está parado, se arrependa. Fala, Deus, coloca fome em mim. Coloca sede pelo Senhor. Que você continue apaixonado pelo Senhor. Que você queira conhecer a palavra do Senhor cada vez mais. Eu leio a palavra todo ano inteira e ainda me maravilho com as coisas que o Senhor me revela. Às vezes, no nosso devocional ali, o Senhor num louvor, Ele se revela e você fica cheio do Senhor. Busca o Senhor de todo o coração. Não seja satisfeito com o que o Senhor te deu. Queira mais dEle. É ilimitado, gente. Não tem limite, não tem... Nunca vai ser demais o que Deus pode se revelar a nós. O que Deus pode fazer através de nós. Veja os milagres, veja o que Deus faz. Experimente que o Senhor é bom, experimente o poder de Deus na sua vida. Paizinho, eu clamo mesmo, Pai, que nessa noite o Senhor derrame sobre nós uma fome, que a gente sinta uma dor de fome. Fala, Deus, eu quero mais do Senhor. Deus, eu quero te louvar de todo o meu coração. Eu quero vir à igreja assim, na expectativa do que o Senhor vai fazer. Eu quero estar ali na célula, na expectativa da manifestação do Senhor. Eu quero me alegrar com os batismos. Eu quero falar por onde eu for desse amor. Que as pessoas vejam em mim, Senhor, a luz do Senhor. Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam mesmo, falar, essa pessoa aí é apaixonada pelo Senhor, tem algo diferente. Não é um acomodado, não é uma pessoa que fala, eu sou de Jesus. Que bom, né?
Não, isso tem que arder no nosso coração. Nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor. Então vem, Espírito Santo, abre os nossos olhos, tira toda a cegueira, tira tudo aquilo que tem, Senhor, nos impedir de avançar. Eu quero repreender agora toda a mornidão, caia por terra agora em nome de Jesus. O Senhor abomina o morno, o Senhor abomina o parado, o acomodado. O Senhor quer mesmo que a gente te busque com todo o nosso coração, que a gente seja como o rei Davi, que fala que busca o Senhor ansiosamente ali, como a costa anseia pelas águas, como uma terra seca que anseia por água ali, Senhor. Nós queremos ser assim todos os dias da nossa vida, Senhor. Que a gente nunca olhe para trás e fala, já fiz demais, já experimentei demais, tá bom. Não, não tá bom não. Derrama mais do Senhor. Eu te clamo, Pai, que a Central de Maringá seja uma igreja de apaixonados pelo Senhor. Pessoas que estão tão cheias, que saem ali para o seu trabalho, para a sua vizinhança e transbordam do Senhor na vida de outros, Pai. Eu clamo mesmo, faz isso aqui nesse meio, em nome de Jesus.